A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos aí dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. E dando aí prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021 aqui na classe dos adultos, onde estamos estudando aí o verdadeiro pentecostalismo. Nesta semana vamos estudar aí, meus queridos, a lição de número 7. Chegamos aí à metade já da nossa lição desse primeiro trimestre, lição 7. Que tem aí como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. A verdade prática da lição que vamos estudar esta semana, queridos, destaca que a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Nesta lição aqui, meus amados irmãos, nós vamos estudar o conceito do culto pentecostal. Nós vamos também apresentar aí o centro do culto pentecostal e também vamos ver como é que se expressa a liturgia da nossa igreja. Então vamos aí nos aprofundar a respeito da liturgia do culto pentecostal em nossos dias, né? Vamos ver como é que está sendo feito essa liturgia nos nossos dias, então. E hoje, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical se intitula A reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. O texto bíblico de hoje está em Levíticos, capítulo de número 10, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Queridos, mal tinham aí terminado as cerimônias da consagração, e os sacerdotes entrado nas suas funções sagradas, em um ato aí de sacrilégio foi perpetrado pelos filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú. O capítulo 9 de Levítico nos mostra aí a maneira segundo a qual o povo devia aproximar-se de Deus na adoração, e as bênçãos e os benefícios que iriam resultar dessa aproximação. Mas aqui no capítulo 10, torna claro quão rapidamente a retribuição divina veio sobre aqueles que se recusaram a seguir a orientação de Deus e que insistiram, ao invés disto, em seguir um curso independente, por conta deles mesmos. O que tão recentemente tinha sido aí um tempo de felicidade e esplendor para a nação, foi estragado aí por uma tragédia totalmente desnecessária. A situação ficou sendo ainda mais lastimável, queridos, por causa da posição privilegiada que esses dois homens tinham desfrutado, quando aí juntamente com Moisés, com o pai deles, Arão, e os 70 dos anciões de Israel, tiveram aí uma liderança de ver através aí da liderança, tiveram aí uma licença, né, melhor dizendo, de ver uma manifestação do Deus, né, uma manifestação do poder de Deus em Israel, lá no Monte Sinai. Os abusos que se permitiram, queridos, foram aí de natureza muito séria, visto então que foram aí induzidos pela desobediência. Eles fizeram por conta própria. Moisés empregou esse incidente aí ao povo de Israel para ilustrar exatamente aquilo que Deus queria dizer por santidade e separação, a fim então de que o pai desolado e o povo como um todo compreendesse aquela situação. Ao passo que para os povos pagãos contemporâneos, o conceito da santidade significava nada mais do que uma pessoa ou um objeto ser consagrado ao serviço de uma divindade. Para os israelitas, a santidade era um atributo ético do caráter divino
que tinha de ser refletido nas suas próprias vidas e no seu próprio comportamento, visto aí que eram ligados pela aliança ao Deus de Sinai. Quanto mais estreitamente a pessoa está associada com a obra de Deus no mundo, queridos, tanto mais necessário é assegurar-se de que o relacionamento com Deus não é estragado por máculas espirituais. Senão o crente não pode funcionar adequadamente como canal para a graça saneadora de Deus. Uma situação desse tipo, queridos, também exige aí que aqueles que têm dons especiais ou que ocupam aí posições de grande responsabilidade na sociedade devem ser especialmente escrupulosos no que diz respeito à sua conduta geral. Um número grande demais de pessoas que vivem em todos os níveis da vida comunitária, queridos, imagina aí que o destaque social ou político acaba os isentando, né? De alguma maneira, o indivíduo das exigências da lei moral, só por causa do status que elas têm perante a sociedade. Em contraste, queridos, o Novo Testamento ensina que o juízo será aplicado mais rigorosamente àqueles que foram ricamente dotados com capacidade e conhecimento do que a outros numa situação menos afortunada. O fato de que este julgamento começará pela casa de Deus exige então que cada crente deva aí confirmar a sua vocação e a sua eleição. Todos devemos compreender, queridos, que sem reverência não poderemos adorar a Deus e também não poderemos agradá-lo. Não é por acaso que alguns autores declaram que a adoração nasce do temor a Deus. Então tenha em sua consciência de que o Deus a quem estamos servindo é muito mais do que podemos imaginar. Então, queridos, a Ele seja todo o temor, reverência, admiração e respeito pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira.